Mas a falta dela explicava porque as pessoas que eu amo, que eram brilhantes, esforçadas, não estavam lá. E aí foi uma trajetória inteira na educação para eu começar a falar de política. Se você me perguntasse com 18 anos se era de esquerda ou direita, eu não sabia o que eram essas coisas, não era do nosso mundo. E aí você começa, funda movimento, vai dar aula, organiza protesto, se incomoda, e você vai vendo que se aquela política velha de guerra não mudar, a educação não vai mudar também. Então, hoje eu entendo o valor da política. Hoje, eu sou a maior defensora de formação política nas escolas. Formação cívica. Mas eu não cresci com essa visão da política, de jeito nenhum. Mas vamos, antes da gente entrar especificamente do tema da política, eu sei que fui eu que abri ele, mas como você fala da tua infância, que você teve oportunidades por causa da escola, você também tinha que levar aquilo muito a sério, porque essas oportunidades... Era a única coisa que eu tinha. Isso te fez, de alguma maneira, não ter curtido a tua infância como você gostaria, ou como geralmente as crianças elas vivem esse momento, assim? Talvez eu vá filosofar demais, mas muitas pessoas me perguntam, beleza, você é super resiliente, você ralou muito na vida, o que aconteceu? E eu sempre respondo que, cara, eu não quero que meus filhos tenham a experiência que eu tive. Porque essas coisas que, sei lá, as drogas, criminalidade, a desigualdade, elas quebram muitas pessoas. Então, um ou outro, por muita sorte, no meu caso, inclusive, consegue aguentar a porrada e consegue seguir, consegue escapar. E você entendeu isso desde muito cedo? Ou não? Você simplesmente foi fazendo? Eu fui fazendo. Coisas da vida. Eu tive uma bolsa em uma escolinha de madres perto da minha casa, aprendi a ler naquela escola. Fui para a escola pública sabendo ler. E aí, o que é um diferencial. E aí eu chego naquela escola e aquilo, sabe aquela coisa de se você é bom naquilo, alguém olha para você? Tô sendo aqui super sincera e, enfim, talvez mais vulnerável até do que deveria, mas eu tinha reconhecimento naquilo. As professoras me davam carinho, me davam atenção. Eu gostava de ler. Então, a educação foi me dando um caminho para escapar. Eu não sabia o que era dependência química. Eu não sabia que meu pai era dependente químico. Eu não sabia por que às vezes eles estavam desempregados os dois. Por que eu tinha que chegar em casa e cozinhar e bordar pequenininha. Mas eu sabia que, poxa, não era aquilo que eu queria. Agora eu não tinha essa visão de... Olha, a primeira vez que eu entendi que eu não tinha que ter vergonha da minha história, de onde eu venho, que não era culpa nossa, foi na faculdade. Porque antes disso, o que você pensava? Quase ninguém sabia do que a gente enfrentava. Eu lembro, eu estava no ensino médio já com bolsa, e eu estava participando de várias Olimpíadas. Eu sou bem nerd mesmo, assim, de química, astronomia, astrofísica, e chegou um determinado momento que eu queria desistir. Eu queria sair da escola, sair das competições, e o professor Rubens veio falar comigo. E ele não conseguia arrancar de mim, ninguém tinha ideia do que eu estava vivendo. E aí, depois de horas de conversa, eu comecei a chorar e falei, olha, meu pai sempre bebeu, a gente descobriu que ele tá usando crack, tá sem dinheiro pra nada, eu não consigo. E esse professor, que olhou pra mim, não como um número, mas como uma pessoa com uma história, ele falou, não, a gente vai te ajudar e você não vai desistir. Então, só para dizer que se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui conversando contigo, sabe? Então, a educação de fato me salvou. E eu entendo que ela me permitiu ajudar muita gente da minha comunidade, muita gente da minha família, mas quantas histórias que poderiam ser não são por causa da falta da educação, da falta da oportunidade. Você acha que, de repente, o fato de não saberem ou não desconfiarem dessa tua história é porque o Brasil é um país onde essa miséria... Porque a gente achava que era errado. O que, assim, eu não tive uma infância, e eu falo que eu não quero que meus filhos passem por isso, porque eu consigo ensinar criatividade, resiliência com uma escola integral. Com uma escola que fale de projeto de vida, que tem esporte, cultura, arte. É isso que ensina essas coisas. Não tem que ser a vida dura na periferia, sabe? Mas o que a gente ouvia? Que meu pai tinha que rezar, que meu pai tinha que se esforçar, como se fosse culpa nossa. E eu só queria que alguém tivesse me dito, seu pai está doente. Não é motivo de vergonha, não é culpa de vocês. É uma doença tão complexa como câncer que não tem cura ainda. Mas não era isso, sabe? Era seu pai, sei lá, não tá rezando, não tá tentando. E aquilo, obviamente, o matou, mas também foi muito ruim pra gente. Mas é um ponto de vista que ainda existe, né? Da dependência química, né? Total. E eu falo isso e não é, assim, figura de linguagem. O estigma, ele mata.
sabe, o preconceito que a gente tem com a saúde mental, com a dependência química, matam. Porque na hora que uma pessoa tá com depressão e a gente fala, sorri, se esforça, dá uma saidinha. Assim, na minha cabeça hoje, de quem viveu isso com o pai, é como se uma pessoa quebrou a perna e você fala, tenta andar. A vida tá tão bonita, é só você tentar. E tipo, não, sabe? Tem que botar o gesso, tomar o remédio, mobilizar. Só que não é assim que a gente trata essas pessoas hoje. Você faz terapia? Faço terapia desde que terminei a faculdade, faz 5 anos, toda semana. E isso te ajudou a ter uma compreensão melhor do que aconteceu, das coisas que você viveu? Assim? Olha, a coisa doida, assim, a gente é muito vítima desse preconceito. Quando eu cheguei na faculdade, assim que eu fui aceita em Harvard, 4 dias depois meu pai morreu. E eu quase desisti de tudo, sabe? Eu fazia física na USP, meu sonho era ser cientista antes. Eu saí da faculdade, eu falei não para todas as faculdades que tinham me dado bolsa, porque eu achava que era uma rasteira, uma penalização da vida por eu querer ser metida besta, por eu querer ser mais do que, enfim, do que eu deveria ser. E quando meus professores me convenceram a ir mesmo, uma das primeiras matérias que eu fiz, acho que no primeiro semestre, foi de psicologia. Porque em Harvard tem uma coisa muito legal, você é obrigada a fazer 8 matérias em 8 áreas do conhecimento. E você só escolhe o teu curso no segundo ano. Tá. E aí, dentro da parte de biológicas, eu falei, cara, eu quero entender o que aconteceu, porque eu tinha muita mágoa do meu pai. Desculpa te interromper, é um curso de graduação, então? É um curso de... eu fiz faculdade os 4 anos. Faculdade em Harvard? Eu achei que você tinha feito algum curso de especialização, alguma coisa. Não, você realmente eu comecei fez física o na USP. undergraduate, depois o graduate. Foi os 4 anos lá. E aí, quando eu cheguei, eu falei... Interrompi a história do teu pai no momento que você ia contar alguma coisa. Não, só ia dizer desculpa. que uma das primeiras aulas foi psicologia. Porque eu queria entender. Hoje é errada essa concepção, mas eu queria fazer as pazes com o que tinha acontecido, sabe? E na aula de psicologia você vê tudo. O que é a dependência química, diferentes doenças mentais que existem. E a própria faculdade era muito mais avançada nesse sentido, de falar de terapia. Então, eu ainda fui uns 4 anos achando que terapia era pra gente doida. E aí, depois de todo um percurso, eu entendi que não, sabe? Que foi esse tipo de preconceito que matou meu pai. Então, desde que eu me informei que eu faço terapia. E é muito louco porque governo, cidades, prefeituras, se tivesse uma compreensão um pouco mais empática desses problemas, a gente teria condições de lidar com ele de forma muito melhor, né? Total.